Prosseguindo hoje, falando sobre a doutrina de Cristo, vamos falar a respeito dos cabelos. Muitas pessoas têm escrito cartas perguntando a respeito de cabelos. Então hoje vamos falar sobre esse tema. Preste bastante atenção, porque a finalidade de comentarmos isso é para que todos os nossos amados e queridos ouvintes e irmãos que nos escutam aprendam, guardem no seu coração a verdadeira doutrina de Cristo. Vamos ler aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Porque a mulher tem que estar coberta com seus próprios cabelos. Porque se ela não tem o seu cabelo, ela terá que cobrir-se com véu. Mas Deus deu o véu natural para a mulher, que é o seu próprio cabelo. Então, ela estando com seus cabelos crescidos, ela está coberta, em sinal de submissão. Mas para o homem estar coberto com seu próprio cabelo, isso já é motivo de desonra. Aqui vejamos que Paulo estava falando a uma igreja cristã, que era a igreja de Corinto. Ele estava falando com os coríntios, com os irmãos e irmãs da igreja de Corinto. E ele ensinava ao povo de Deus, os crentes daquele lugar, que o homem não deve ter cabelo crescido e a mulher, sim, é honroso para ela, é motivo de honra, de honor para ela ter o seu cabelo crescido. Aí vejamos que ele não está falando com os ímpios e nem está falando com um povo que estava agora debaixo da lei. Não. Já não era mais o povo que obedecia e que seguia a lei, a antiga lei dada por Moisés. Mas estava falando com um povo liberto, agora que seguia, que obedecia a Cristo, que já haviam aceitado a Cristo como seu Salvador. E ele deixou bem claro aqui, que para o homem ter cabelo crescido, lhe é desonra, é desonroso. Mas para a mulher ter o cabelo crescido, é honra, porque o cabelo foi dado para ela, em lugar de véu. Cabelos compridos na mulher é sinal de submissão e respeito também aos anjos. Veja aqui em 1 Coríntios ainda, capítulo 11, no versículo 10 agora. Prestem atenção. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Então, porque ela tem que demonstrar submissão e obediência e respeito aos anjos, porque os anjos estão ao nosso redor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, que temem ao Senhor, para nos livrar, para nos guardar. Cada pessoa tem o seu anjo, cada nação tem seu anjo, cada igreja tem o seu anjo. E em respeito àquele anjo que está nos guardando, nós, mulheres cristãs, temos que ter nossos cabelos compridos em sinal de submissão e respeito aos anjos. O homem deve ter cabelos curtos, porque ele é a imagem e glória de Deus. Assim diz a palavra. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Foi feito para glorificar a Deus, portanto foi feito exatamente como Deus é. Ele foi feito imagem. O que é imagem? É aquilo que se parece conosco, que tem uma semelhança. Quando nós olhamos num espelho, nós não vemos nós mesmos dentro do espelho, mas vemos a nossa própria imagem. E aquela imagem que você olha no espelho não é exatamente igual a que você é? Quando você se penteia, você olha no espelho para ver se o cabelo está em ordem, tudo direitinho. Quando você se veste, você olha no espelho para ver se está tudo bem, tudo certinho, não é? Tudo abotoado. Então você está vendo ali no espelho a imagem do seu corpo, a imagem do seu cabelo, a imagem do seu rosto, a imagem da sua sobrancelha, do seu nariz, da sua boca. Tudo exatamente como se fosse uma fotografia ali no espelho. E assim o homem foi feito, a imagem e semelhança. Semelhança é algo que é muito parecido, que é quase igual ou talvez igual a Deus, porque o homem foi feito semelhante, parecido, quase igual a Deus. Então ele foi feito para a glória de Deus. Mas a mulher,
ela foi feita para a glória do homem, porque ela não foi feita junto com Adão, a imagem e semelhança de Deus e para a glória de Deus. Ela foi feita bem depois que o homem foi formado, que ele estava no jardim do Éden e ele já havia colocado nome em todos os animais da terra, nas aves, nos peixes do mar. Tudo foi Adão que colocou o nome. Aí veja que sabedoria, que inteligência tinha o nosso primeiro pai, porque ele estava em santificação, ele era santo perante Deus, ele não havia pecado. Então a inteligência dele também tinha sido herdada da inteligência de Deus. Tudo prova que ele colocou o nome de todos os animais da terra, das aves e dos peixes. Tudo foi ele que colocou o nome. Mas para ele não se encontrava um ser semelhante. Todos os animais tinham o seu par. Os tigres, as onças, até os répteis, as aves tinham o seu par, os peixes. Mas para o homem não tinha ninguém que fosse semelhante a ele. Ele era sozinho e solitário naquele jardim. Então Deus fez uma mulher unicamente para ser adjutora, ajudadora e companheira do homem. Então ela foi feita para a glória do homem. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, a confirmação dessas palavras. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Então, aqui é por isso que o homem não tem a sua cabeça coberta, nem usa cabelo comprido, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher ter o cabelo comprido é um motivo de submissão, porque ela foi feita por causa do varão e ela é a glória do varão. E em respeito aos anjos também, ela tem que manter os seus cabelos compridos. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, quando eu fui para a maternidade para ganhar os meus primeiros filhos, Davi e Débora, que são gêmeos. E na mesma sala, na mesma enfermaria, no quarto que eu fiquei, ficou uma outra senhora que também foi ganhar o seu bebezinho, e ela era de uma outra igreja. E o cabelo dela era imenso, era muito longo. Ela deitada na sua cama, eu deitada na minha, de lá da minha cama eu observava. O cabelo dela saía por trás do travesseiro, descia pelo vão da cama, do colchão, e encostava no chão. Até a arrumadeira, quando vinha varrer, pedia: levanta o seu cabelo que eu vou passar a vassoura aqui embaixo da cama. E ela levantava o seu cabelo. E nós comentamos sobre o cabelo comprido, e ela disse: eu nunca, nem sequer aparo a pontinha do meu cabelo. Porque lá na minha igreja teve uma irmã, uma profeta muito abençoada por Deus, que teve uma revelação, que em cada fio de cabelo da mulher cristã tem uma joia preciosa, um diamante brilhando, pendurado. E quando a mulher apara a pontinha que seja, aquelas joias caem todas. E ela fica sem aquela riqueza que Deus colocou no seu cabelo. E ela tinha muito temor e disse que não aparava a ponta dos seus cabelos. Eu achei aquilo maravilhoso e eu nunca me esqueci disso. Vejamos que as mulheres do passado, as mulheres cristãs da igreja primitiva e as santas mulheres do passado, todas elas tinham seus cabelos longos. Vejamos que Maria, aquela que era irmã de Lázaro, aquela que soube escolher a boa parte, aquela vez que ela ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensinamento, ouvindo a sua doutrina, porque doutrina é ensinamento. Quando Cristo ensinava, ele estava ensinando a sua doutrina. E ela tinha os seus cabelos longos. Veja aqui o que diz a palavra de Deus. São Lucas, capítulo 7, versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Aí veja que ela chorava e trouxe um unguento também. Um unguento é um perfume oleoso tirado de madeira, geralmente tiravam do sândalo e outras árvores que tinham um bom cheiro. Então era de muito valor, era muito raro aquele unguento. E ela derramava aquele unguento nos pés do Senhor e também regava eles com as lágrimas dos seus olhos e enxugava-os com os seus próprios cabelos. Se ela tivesse cabelo curtinho, não poderia fazer essa tal ação, mas como eram longos, e creio que muito longos, então ela enxugava os pés do Senhor com os seus cabelos. Veja aqui uma confirmação desse versículo em São João, que explica direitinho quem era essa mulher que fazia isso.
São João, capítulo 11, versículo 2. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aí veja, ela era irmã de Lázaro, irmã de Marta também. E é a mesma mulher que fala aqui em São Lucas, que ungiu os pés do Senhor com unguento e enxugou com os seus cabelos. E vemos que ela passou para a história, hein? Passou para a história, e Jesus falou que onde o evangelho fosse pregado, iam contar esse bom ato que ela praticou para com o Senhor, ungindo os seus pés com aquele unguento precioso e perfumado e enxugando os seus pés com o seu próprio cabelo. Vejamos aqui o que diz em São João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, nesses 3 textos, fala sobre o que essa mulher, que Maria, irmã de Lázaro, fez. Foi algo agradável a Deus. E aqui está a confirmação que todas as mulheres do passado, eu creio que mesmo aquelas que não eram crentes, não cortavam os seus cabelos, não era costume de cortar os seus cabelos. Ela podia encrespar e usar vaidades, usar enfeites, trançar o cabelo com fios de ouro e muitas outras coisas mais. Mas cortar o seu cabelo, na Bíblia não diz que nenhuma mulher cortou o seu cabelo. Então não era costume, e principalmente as mulheres cristãs, aquelas que tinham intenção no seu coração de servir a Deus. Elas mantinham o seu cabelo comprido, porque desde o começo nós vemos que Deus fez daquela maneira para que a mulher, tendo o seu cabelo comprido, tivesse em seu corpo, em sua cabeça, um sinal de submissão e respeito aos anjos. Agora vamos falar de outro item do RI, do regulamento interno. Agora vamos falar da barba, do bigode e da costeleta. Agora estamos falando com os irmãos. Prestem, irmãos, bastante atenção. A barba e o bigode eram para os hebreus, para os judeus, símbolo de masculinidade. Agora, hoje, eu considero que é um símbolo de protesto, de revolta. A maioria dos comunistas, dos guerrilheiros que são contra o sistema, eles usam barba crescida. Vocês podem observar isso. E também é uma forma de vaidade pessoal. Porque não há uma outra finalidade para deixar crescer o bigode, crescer a barba e crescer a costeleta. Porque falando da barba, do bigode e da costeleta, estou falando dos pelos que crescem no rosto do homem. A costeleta faz parte da barba e o bigode também é um dos pelos que nascem no rosto do homem. Então estamos abrangendo tudo. Qual a finalidade? Só pode ser querer parecer mais homem, mais masculino. Os rapazinhos jovens é que gostam de deixar barba, bigode, para parecer mais velhos, aparecer mais homens. Os meninos adolescentes, às vezes nem têm barba, mas eles ficam raspando, às vezes, para que aquilo estimule o crescimento da barba, porque eles acham que a barba ainda é um símbolo de masculinidade. E não deixa de ser um símbolo de vaidade. Os judeus, muitos deles, nem todos, mas muitos deles deixavam a barba crescer. Vemos que fala na palavra de Deus sobre a barba de Arão, que quando derramava o óleo sobre sua cabeça, o óleo descia até sobre a barba. Mas eles estavam debaixo da lei. E na lei permitia ou até ordenava que eles usassem barba. Mas eles estavam debaixo da lei, mas não eram no tempo do cristianismo. Agora, do cristianismo para cá, a coisa é diferente. Não sabemos se Cristo tinha barba, se ele tinha bigode, se ele tinha os seus cabelos crescidos. Vemos nas pinturas por aí que pintam um Cristo cabeludo, um Cristo com barba, com bigode crescidos, mas nós não sabemos porque não temos uma fotografia. Naquele tempo não existia fotografia. Não temos uma pintura que venha daquele tempo ainda. São coisas feitas agora muito depois, muito recentes. Então não temos certeza sobre isso. Mas mesmo que ele tivesse barba e bigode, ele nasceu debaixo do poderio da lei. Quando ele nasceu,
ele estava ainda debaixo da lei, obedecendo a lei. E ele veio para cumprir aquela lei. E depois que ele cumprir, nós não precisaríamos mais cumprir. Vemos que se ele tinha cabelo comprido, Paulo, que já estava no tempo do cristianismo, ordenava aos homens que não deixassem seu cabelo crescido, que era desonra. Aí vemos que é algo bem diferente do que a lei ensinava. Agora estamos debaixo da graça de Cristo. É diferente. E eu não acho, e também eu acho que a Bíblia também não dá nenhum motivo para que o homem tenha barba crescida, bigode e costeleta. Eu pessoalmente considero, se a irmã Solange também pensa dessa maneira, eu considero a barba e o bigode muito anti-higiênicos. Porque eles estão muito próximos da boca. E muitos deixam um bigode bem comprido que cobre até os lábios. E quando está comendo, a comida suja todo o bigode, toda a barba, e dá um aspecto muito feio, engordurado, cheio de comida, de resíduos de comida. Eu acho aquilo uma coisa muito anti-higiênica, e que o cristão não deve ter isso. Não há uma necessidade. Vemos aqui em Gênesis, capítulo 41, versículo 14, que José, aquele que estava no Egito, que lá ele subiu de cargo, foi muito honrado no Egito, lá ele chegou a ser governador, porque ele era um servo de Deus, muito abençoado, e isso foi reconhecido pelo rei, e ele chegou a ser governador do Egito. Foi para lá como escravo, vendido como escravo, mas ele chegou a esse alto cargo de governador, porque Deus o honrou, porque ele era fiel a Deus. E vemos que todos os egípcios não tinham esse costume de ter a barba crescida, porque eles não seguiam a lei de Deus. Eles eram um povo diferente, que não conhecia a lei. E todos eles se barbeavam. Nenhum deles tinha a sua barba crescida. Então, José, que vivia naquele país, também se barbeava. Ele não deixava a sua barba crescer, apesar de ele ser um judeu. Apesar de ele ter nascido na Judéia, ser um judeu, ele não usava a sua barba crescida. Mas ele cortava, raspava a sua barba, como era o costume do Egito. Vejam aqui, Gênesis capítulo 41, versículo 14. Então enviou o faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a faraó. Então, ele estava preso numa cova, e ali a sua barba cresceu. Mas quando ele foi se apresentar a faraó, ao rei, ele se barbeou, para ter uma boa aparência, e foi falar com o rei. Ele não veio daquela maneira, todo barbudo, todo sujo, com suas roupas sujas, mas ele se banhou, trocou de roupa e fez a sua barba para se apresentar perante Faraó. Vemos também que Mefibosete, que era filho do rei Saul, também se barbeava. Aqui em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Davi havia fugido porque estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Davi nessa época era rei de Israel, e ele havia fugido do seu filho, que queria tirar a sua vida, que queria o trono do seu próprio pai. E Mefibosete, que gostava muito de Davi, ele não cortou a sua barba até que Davi voltou para o trono em paz. Então aqui ele deixou sua barba crescer como um protesto, como um luto, como um sinal de tristeza. Mas quando Davi voltou, daí ele raspou a sua barba. Leia, irmã Solange. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Aí vemos que ele fez tudo isso, ele não trocou seus vestidos, e não fez a sua barba, como se fosse um sacrifício, mostrando a tristeza que estava no coração dele, até que, acho que ele fez assim até um voto, um juramento, que enquanto o rei não voltasse para o seu lugar em paz, para o trono que era dele, que pertencia a ele por direito, ele não ia raspar a sua barba, nem trocar os seus vestidos. Mas quando Davi voltou em paz, então ele raspou a sua barba. Aqui vemos que nem todos os israelitas deixavam crescer a sua barba. Alguns sim, e outros não, mas porque eles estavam debaixo da lei. Mas o tempo do cristianismo já é diferente. Isso aí eu considero e penso que seja assim mesmo, que seja
seja um motivo de vaidade. Irmã Solange, não acha assim? Acho sim. Outro detalhe também, Marini, a barba ela esconde a feição, né? É do verdade, rosto. é. A gente não vê assim a verdadeira feição daquela pessoa. Quando ela depois raspa a barba, a gente vê que é até uma pessoa diferente, né? Fica muito diferente. Fica diferente. E a barba, o bigode, a costeleta, assim, na minha opinião, ela tem só dois objetivos. Como a irmã já citou aí, Sim. a vaidade. Mesmo aqueles que têm a sua barba bem aparadinha, que razão? Qual razão? Se você perguntar para um homem que tem a sua barba crescida, por que você deixa a sua barba crescer? Ah, porque eu acho bonito. Ele vai dizer isso. Ele vai achar que ele é mais homem. Eu acho bonito, parece mais másculo, né? Mais homem. E o outro também objetivo é sinal de falta de higiene, tristeza. Nós podemos observar o mendigo. Como ele começa a ficar mendigando, a primeira coisa que a gente observa nele? Aquela barba, né? Barba crescida, cabelo crescido. É um desleixo, né? É um desleixo. Então, mas aí, e começa a ficar sujo, né? Com aquele aspecto feio, doentio. Uma pessoa doente na cama, um homem doente na cama, ele não faz a barba, ele fica com aquele aspecto doentio, feio, tristeza, né? né? De tristeza, de então. Tristeza. Então, e muitos dos judeus usavam isso aí, demonstrando a tristeza, o luto no coração, uma tristeza. Mas logo que aquilo passava, eles se barbeavam. Então, assim também deve ser todo o homem cristão que faz intenção no seu coração de servir a Deus e de obedecer à doutrina do Senhor Jesus. Vamos falar ainda sobre a depilação. É outra pergunta que me fazem muito. As irmãs que têm essa dúvida, os irmãos, prestem bastante atenção agora. Vamos falar sobre depilar ou raspar o corpo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como já falei em programas anteriores. Nós somos feitos parecidos com Ele, perfeitos. Vejam aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Leia, irmã Solange. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aqui está dizendo que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso quer dizer parecido com Deus, quase igual a Deus. Então nós temos o mesmo aspecto de Deus. Porque a imagem é aquilo que a gente vê, digamos, num espelho, a nossa própria imagem. E a imagem é parecida conosco. E nós também somos parecidos, semelhantes a Deus. E veja aqui, em Gênesis ainda, capítulo 1, versículo 31 agora, que Deus está falando da sua própria obra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Deus olhou tudo que ele havia feito, inclusive o homem, então ele achou que estava tudo bem feito, que estava muito bem tudo. E se ele achou que estava tudo muito bem, é porque estava bem mesmo. Ele achou o homem perfeito, fez tudo bonitinho, então ele achou a sua obra boa. Veja aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que é um cantar, é um cântico que Moisés fez e cantou perante Deus, falando da obra que Deus fez. Preste atenção. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Aqui está falando sobre Deus e sobre a sua obra, que a obra de Deus é perfeita. Muitas pessoas erram por não conhecerem as Escrituras, por não conhecer a doutrina de Cristo. E a hora que eles conhecerem, eles passarão a obedecer. Porque estão errando, estão fazendo essas coisas, porque os seus pastores, os dirigentes da sua igreja, não ensinam a verdadeira doutrina de Cristo. Eles têm medo de perder, muitas vezes, os seus crentes, achando que ensinando eles vão se afastar. Não estou preocupado com a salvação daquela alma, claro, mas aquele que se afastar é porque não é de Cristo e não quer ouvir a palavra de Deus. Porque aquele que é de Cristo ouve a palavra de Cristo. Então esse se afastar porque não é de Cristo.
Mas aquele que tem vontade, que tem desejo de ser salvo e quer entrar pelo caminho da verdade, esse ouve e obedece a palavra de Deus e obedece a doutrina de Cristo. Antigamente nós vemos que só as prostitutas se pintavam. A mulher que era honesta, que era cristã, que era uma mulher direita, não se pintavam, não, até, não digo assim, tantos anos, 100 anos, 70 anos, as mulheres não se pintavam. Quando se pintava muito, podia saber que era uma mulher de má vida. Eu me lembro que minha mãe contava casos de mulheres prostitutas que se pintavam, que usavam aquele pó de arroz, usavam carmim, que um ruge no rosto, e aquilo era um escândalo. As mulheres honestas atravessavam a rua, cortavam volta dessas mulheres, porque sabiam que eram mulheres de má vida. E aqui na Bíblia mesmo fala sobre o enfeite e a pintura da mulher prostituta. Vejamos aqui em Provérbios, capítulo 7, versículo 10, o que fala sobre isso? E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Aí veja que os enfeites das prostitutas eram diferentes. Não era o mesmo enfeite da mulher cristã. O enfeite da mulher cristã é com modéstia, é com sinceridade, com honestidade. Agora os enfeites das prostitutas eram diferentes, inclusive as pinturas. Aqui em Ezequiel 23, versículo 40, também fala sobre a pintura da prostituta. Preste atenção. E o que mais mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado um mensageiro, e eis que enviaram, por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites. Aqui está falando no texto, veja aí, irmã Solange, no texto, no começo, está falando de duas prostitutas. O Aola e o Aliba, as duas meretrizes. Então, meretriz, prostituta, mulher de má vida, tudo é a mesma coisa. Então, aí no texto, como nós lemos só um versículo, muitas pessoas pensam, mas não está falando de prostituta. Sim, todo o texto, se vocês quiserem ler na sua casa, leiam todo o texto, o capítulo 23, está falando dessas duas prostitutas, que simbolizavam duas terras de Israel, que se prostituíram perante o Senhor. Vejamos aqui também em Jeremias, capítulo 4, versículo 30, que fala a mesma coisa sobre a prostituta. Preste bastante atenção, você que nos ouve em casa, que tem desejo também de seguir a verdadeira doutrina de Cristo, que crê que esse é o único caminho que temos que seguir para sermos salvos. Preste bem atenção agora o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com um antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Aí está falando de uma prostituta também que tinha amantes, que se enfeitava com vestidos carmesim, vermelhos, e que pintava em volta dos seus olhos, que se cobria de joias de ouro para se fazer mais bela. Mas está falando de prostituta, não está falando de mulher cristã. Então, esses exemplos não servem para nós. Nós não podemos mudar a nossa aparência com pintura, porque isso não agrada a Deus e nós estaríamos demonstrando que não há sinceridade nem honestidade no nosso coração. Porque antes quem fazia isso eram as prostitutas. Então, se nós nos pintarmos, é um símbolo da prostituição na nossa vida. Aqui, o salmista pergunta: até quando amareis a vaidade? É Deus falando através da boca do salmista. Até quando amareis a vaidade? E a pintura não é outra coisa senão vaidade. Qual a finalidade de uma mulher pintar seus olhos, pintar sua boca, pintar suas unhas, pôr maquilagem no rosto? Qual a finalidade? Para ficar mais feia? Ela quer ficar mais bonita, mas às vezes acaba ficando mais feia. Que tem umas pessoas aí que se pintam, as mulheres, aquelas bem idosas principalmente, que usam aquela pintura carregada, mas ficam tão ridículas, tão feias, que às vezes eu fico observando assim em elevadores, em lugares públicos que eu vou, e em certos países, que tem países aí que as mulheres se pintam tanto mais que as brasileiras. E eu fico observando, se essa mulher não pusesse tanta pintura assim, ou não pusesse nada, ela ficaria mais bonita do que ela tá. Elas pensam que ficam bonitas, mas elas ficam horrorosas, ficam ridículas. E isso aí é vaidade. Mas aqui está perguntando, até quando amareis a vaidade? Salmos
capítulo 4, versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui ele está perguntando até quando vai transformar a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? O homem e a mulher. Até quando vai transformar a glória dele que ele fez para a sua imagem, para seu louvor, para a sua glória em infâmia? Até quando vão fazer isso? Até quando vão amar a vaidade? Chega, basta! Vamos amar a Deus acima de todas as coisas, que é o mandamento do Senhor. Amar a Deus de todo o nosso coração, mas não amar a vaidade. O crente não ama mais a vaidade. Ele já foi transformado, já foi liberto dessas coisas. Isso aí é para o povo do mundo, que não conhece a Deus, que não tem o amor de Deus no seu coração. E aqui também, aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, ordena, não andeis mais como esse povo do mundo. Veja como diz a palavra de Deus. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Para nós não andarmos mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu próprio sentido. Aquilo que ele vê, aquilo que ele observa. Então ele anda na vaidade do seu próprio sentido. São vaidosos. Para ele o que importa é a aparência. Não importa o coração. Mas Deus olha o nosso íntimo. Não é o que está do lado de fora. Nossa beleza não tem que ser por fora. Tem que ser por dentro. E aqui manda para não andarmos mais. Antes nós andávamos assim. Nós vivíamos entregues totalmente à vaidade. Eu mesmo fui uma jovem muito vaidosa. Não digo que eu usei muita pintura assim. Nunca usei porque eu temia o meu pai. Naquele tempo eu não temia a Deus. Eu temia o meu pai. E graças a Deus o meu pai foi um homem que compreendeu a doutrina, apesar de ele não estar numa igreja muito santa. Ele estava numa igreja denominacional e ali as mulheres eram muito vaidosas. Mas ele havia entendido a verdadeira doutrina de Cristo. Ele entendia a palavra de Deus. Então ele nunca permitiu que eu, que sou filha única, e minha mãe, que nós usássemos vaidade. Ele nunca permitiu porque ele sabia que aquilo não era certo. E muitas coisas eu não fazia por medo do meu pai, porque ele era muito enérgico, então eu não fazia. Então, mas uma maquilagem assim leve, um pó compacto, eu não saía de casa sem passar. Parecia que estava me faltando alguma coisa, porque eu já havia acostumado. Mas agora a palavra do Senhor manda não andar mais como você andava antigamente. Tem que haver uma mudança, uma transformação. Isso não serve mais para nós e não tem nenhuma importância mais para nós. Não tem nenhuma validade. Qual é a validade? Ficar mais bonita? Não interessa isso mais para nós. A nossa beleza já não é mais aquela por fora. Agora nós nos preocupamos em ser belas para Cristo. Mas isso aí é interiormente, no nosso espírito, fazer a vontade de Deus, santificar a nossa vida. É isso que Cristo acha bonito e não a beleza física. Agora, se tem alguém que está se sentindo um pouco feia, isso aí é problema do coração, hein? Não é uma enfermidade, mas é uma tristeza. Porque a Bíblia diz que a alegria do coração deixa o rosto bonito. Se você quer ficar bonita, tenha a alegria de Cristo no seu coração. Veja aqui o que diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Que vai falar a respeito disso. Porque às vezes nós estamos tristes por um motivo ou por outro. Estamos insatisfeitas com a nossa vida ou mesmo com a nossa aparência, então o nosso rosto fica triste, abatido, desbotado. Mas se o coração está transbordando de contentamento do Senhor, então aquilo reflete no nosso rosto. Quem olha para o nosso rosto já diz: por que você está tão alegre hoje? Por que eles notam? Por que você está triste hoje? Você está com a cara triste, diferente. E por que você está feliz hoje? Por que você está alegre? Teu rosto está diferente. Por quê? O rosto fica bonito com a alegria do nosso coração. Escute aqui o que fala a palavra do Senhor. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, se o rosto está abatido, porque há tristeza no coração. Mas nós crentes, nós temos motivo para muita alegria, não temos, irmã Solange? Temos, nós já vimos no programa anterior, né? É verdade, já falamos sobre alegria, né? Nós temos muitos motivos para ser alegre. Então, todas nós cristãs temos possibilidade de sermos bonitas.
Talvez não para o mundo, né? Mas para Deus somos bonitas. O nosso rosto está resplandecendo, como o rosto de Moisés, que viu o Senhor, né? Nós vivemos também todos os dias ao lado do Senhor, convivemos com Ele, então o nosso rosto tem que estar resplandecendo da graça de Cristo, bonito, formoso pela alegria de Cristo que transborda do nosso coração. Aqui também na palavra do Senhor fala de mais uma beleza, que a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Agora, a mulher, o homem, muitas vezes, quando começa a envelhecer, é um processo natural da natureza, que os cabelos comecem a envelhecer também e, com isso, ficarem brancos. Porque tudo aqui envelhece, tudo, por causa do pecado, né? Adão, se ele não houvesse pecado com Eva, eles seriam eternos, eles não iriam morrer nunca, não iriam envelhecer, porque a velhice vem em consequência do pecado para que venha a morte, né? Então, a pessoa vai envelhecendo, isso é natural. Todo mundo envelhece, mas tem pessoa que não se conforma com a velhice. E aqui a Bíblia fala que os velhos são bonitos. Presta atenção. Provérbios capítulo 20, versículo 29. O ornato dos mancebos é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Aqui quando fala cãs, está falando de cabelos brancos. Você pode procurar no dicionário, na concordância, que as cãs, quando diz cãs, está falando de cabelos brancos. A beleza do jovem é a força que ele tem, é aquela robustez, né? Aquela vida, aquele vigor. Essa é a beleza dos jovens. Os jovens nem precisam pensar em se pintar, porque ele já tem aquela beleza natural da juventude. Tudo está nele bonito, novinho em folha, né? A sua pele está viçosa, não tem rugas, seus cabelos são da cor natural, ou loiros, ou pretos, ou castanhos, mas são naturais, viçosos, com brilho. Então, eles nem precisam pensar em se pintar. Agora, quando a pessoa começa a envelhecer, olha no espelho, não está satisfeito com a sua aparência. É uma ruguinha que aparece ali, é uma pele flácida que está ali, é os seus cabelos que começam a ficar grisalhos, outros já estão bem brancos, e vemos que muitos cristãos, muitas cristãs, têm tentado encobrir a sua velhice. Por quê? É tão bonita essa idade, tem tanta experiência, já viveu uma vida, tem tanta experiência para ensinar aos mais novos. Por quê? É vergonha ser velho? A nossa sociedade, infelizmente, deprecia muito o velho, despreza o velho. Mas perante Deus, não. Perante Deus, tanto o velho como o novo têm o mesmo valor. E ainda os velhos têm mais, porque eles têm muitas experiências. A Bíblia fala para as mulheres idosas ensinarem as mulheres mais novas como viverem, como conviver com o seu marido, como educar seus filhos, como cuidar da sua casa. Porque ela tem experiência sobrando, é uma mulher que já viveu, uma mulher vivida. Então ela tem o que ensinar. Uma jovem não tem quase o que ensinar, porque ela não passou por aquela experiência. E a senhora de idade já. E aqui fala, a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. E por que será que tem tanta gente tingindo o seu cabelo? Aquilo é feio, até porque eles pensam que enganam, não é? Uma que não enganam a Deus, e nem os homens. Porque eu batendo o olho num cabelo tingido, eu sei que é tingido. Porque é diferente. O nosso cabelo, ele não é de uma cor só, irmão Solange. Ele não é totalmente preto, nem totalmente castanho, nem totalmente loiro. Ele é composto de fios de vários matizes, de várias cores. Você fica assim no sol, você observa uma pessoa no sol, tem fios ali de várias cores. E quando tinge, fica uma cor só. Fica uma coisa fica só, né? Preto demais, ou então um castanho, então um loiro diferente. Depois desbota, fica tão horrível. Desbota, tem que tingir a cada 15 dias, né? Senão as raízes já começam a despontar branquinha. E as pessoas que tingem, coitadas, estão tão enganadas pelo diabo, estão tão cegas, né, pelo diabo, que elas pensam que a gente não percebe. E tem irmãs que eu chamo atenção, porque é necessário chamar, porque a doutrina, né, da Igreja de Deus e Amor, baseada na doutrina de Cristo, não permite que as mulheres tenham essa vaidade. E algumas mulheres que eu tenho ido conversar, falando dos seus cabelos, a maioria nega. Até hoje não teve nenhuma que confessou: ai, irmã Irene, na verdade eu tingi meu cabelo, eu achei que estava ficando feio. Nenhuma. Todas elas, cada uma dá uma desculpa diferente. Uma diz que usa uma loção lá para fortalecer o cabelo e acabou escurecendo o cabelo sem querer. Sabemos que são desculpas e mais desculpas, mas perante Deus, naquele último dia, não vai haver desculpa. Porque pode desculpar conosco, que eu posso até acreditar, né?
por amor que eu tenho aos meus irmãos, pela pena de ver a fraqueza dele, ou então por minha própria cegueira eu posso acreditar que ela não fingiu, que aquilo ela fez sem querer. Mas perante Deus, Deus conhece o coração do homem e Ele sabe a intenção de cada coração. Por que a pessoa fez aquilo? Pode enganar a todo mundo, mas não engana a Deus, não é verdade? São desculpas que usam. Outras dizem, não, eu não finjo, meu cabelo é dessa cor mesmo. Mas eu conheci aquela pessoa com cabelo grisalho, como estão os meus agora, como é que de repente ficou preto? Eu nunca vi isso aí, essa reversão. Nunca assumi que foi uma tintinha que passou ali. Então, eu nunca vi o cabelo branco ficar preto de novo naturalmente. Nunca, isso não existe. É natural que ele vai ficando cada vez mais branco, até que fique totalmente branco, quando a pessoa está bem idosa, não é? Então, vamos cuidar mais da nossa vida e procurar obedecer de todo o nosso coração, tirar a vaidade do nosso coração, porque isso não leva a nada. Salomão olhou em tantas coisas nesse mundo e concluiu que tudo aquilo era vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, concluiu o pregador, que era aquele homem tão sábio, Salomão, que foi tão sábio que Deus deu tanta sabedoria para ele. Ele viu tanta vaidade. O que é vaidade? É uma coisa vã, uma coisa que não tem valor, que é passageira. Se alguém puder me provar, pode me escrever, pode vir aqui pessoalmente, me provar que a pintura no rosto, nos olhos, nos lábios, nas unhas, no cabelo, não é vaidade, é uma necessidade, então eu passarei crime. Mas tem que provar dentro da Bíblia. Porque a doutrina que nós seguimos é a doutrina da Bíblia, da palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Se você me provar que há necessidade da mulher se pintar, então eu crerei e passarei a ensinar isso dessa maneira, mas do jeito que é, como eu tenho lido, como eu tenho aprendido do Senhor e tenho transmitido a vocês, eu tenho aprendido que isto é desnecessário e é pecado e é vaidade. E vaidade é coisa vã, coisa passageira. Eu já li um certo homem mundano dizendo que a mulher tem obrigação de se manter bela em respeito, olha, veja bem que coisa maligna, em respeito aos outros que estão olhando para ela. Já pensou? É um modista, um homem que desenha modas, que disse que toda mulher tem obrigação de se manter bela, que ele era a favor da cirurgia plástica para manter a mulher bela, porque era um respeito que ela tinha para o outro ser humano que olhava para ela, para não achar ela feia, para não ferir a vista do outro que estava olhando para ela. Mas esse homem, será que ele teme a Deus? Não teme, ele é um ímpio e nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas que tem o seu conselho é baseado, ele aprendeu o conselho na palavra de Deus. Porque esta palavra, essa doutrina pode nos aconselhar, porque é uma doutrina verdadeira, é um conselho de Deus e não conselho do homem. Vamos seguir o conselho da doutrina de Cristo, não conselho de mulheres como Jezabel, não conselho de prostitutas que se pintavam, não conselho de homens malignos que tentam colocar na cabeça da mulher. Outra mulher também ímpia, muito vaidosa, eu li que ela falou que como nós vamos no dentista para consertar um dente, também podemos ir no cirurgião plástico para consertar a nossa aparência. Não tem nada a ver, o dente dói, não é? Quando estraga, nós temos que usá-lo, ele começa a doer, então não há outra maneira, mas o rosto não dói. Isso aí é vaidade, temos que assumir isso, vamos obedecer à doutrina de Cristo. Vocês podem abrir suas Bíblias em São Marcos, capítulo 1, versículo 27. Preste bastante atenção que a irmã Solange vai ler. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenava aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Aqui nós vemos que Jesus trouxe uma nova doutrina. O povo judeu estava admirado, como vocês ouviram aí, e perguntavam entre si quando ouviam Cristo pregar, Cristo ensinar, Cristo expulsar os demônios e falar com tanta autoridade, coisa que eles nunca tinham visto em nenhum rabino, em nenhum pregador na sinagoga. Então eles ficaram admirados e perguntavam entre si: que nova doutrina é essa?
que nós nunca ouvimos, porque essa doutrina foi Cristo que trouxe. É a doutrina dele, do Pai e de Cristo. Então eles nunca tinham visto isso, porque antes eles ouviam a leitura dos pergaminhos sagrados, da lei, dos profetas, mas nunca tinham visto nada igual o que Cristo ensinava. Então vemos que Cristo trouxe uma nova doutrina. E o que é doutrina? Doutrina quer dizer ensinamento. Ele trouxe um novo ensinamento. Até ali eles estavam acostumados com o ensinamento da lei. Mas agora o ensinamento era diferente e eles estavam admirados com a doutrina de Cristo. Aí vocês veem que Cristo trouxe uma doutrina e nós temos que aprender essa doutrina de Cristo e temos que guardá-la em nosso coração. As igrejas cristãs deveriam todas obedecer essa doutrina maravilhosa que Cristo trouxe. E a Igreja Pentecostal Deus e Amor tem se empenhado em cumprir, em obedecer essa doutrina que Cristo trouxe. E por isso foi feito um regulamento interno para aqueles que não conhecem muito bem a Bíblia, possam, baseados no RI, regulamento interno, saber qual é a doutrina de Cristo. E vemos que muitos irmãos, irmãs, mesmo membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor, não conhecem nem a Bíblia, nem a doutrina de Cristo e nem o regulamento interno da Igreja de Deus e Amor, que é baseado nessa doutrina. Porque fazem perguntas que estão escritas, que estão respondidas no RI. Então é sinal que não conhecem. E é algo muito maravilhoso que todos os obreiros, dirigentes de campo, de congregações, deveriam ensinar constantemente na sua congregação, para que todos saibam qual é a doutrina de Cristo e possam obedecê-la. Vejamos que a igreja primitiva, mesmo depois que Cristo foi morto, ressuscitou, voltou ao Pai, a igreja primitiva permaneceu nessa doutrina. E nós temos que seguir também o que a igreja primitiva fazia. Pegar o exemplo deles. Vejam aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui diz que eles perseveravam, se mantinham naquela doutrina que Cristo havia deixado e seus apóstolos continuavam ensinando. Então, a doutrina que nós seguimos hoje em dia é a doutrina de Cristo, que foi ensinada por Cristo e continuou sendo ensinada pelos apóstolos e chegou até os nossos dias. É totalmente baseada na Bíblia. E é por isso que temos que obedecer, porque Jesus se agrada da obediência. Muitas vezes nós procuramos santificar nossa vida e jejuarmos bastante, fazemos sacrifícios, sacrificarmos de várias maneiras, mas não procuramos obedecer à doutrina de Cristo. E a palavra do Senhor diz que Deus se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício. E muitas vezes nós sacrificamos tanto nossa vida, jejuamos tanto, sacrificamos a nossa carne, mas não temos o mais importante que agrada a Deus, que é a obediência. Então agora, nós conhecendo essa doutrina maravilhosa, vamos fazer tudo para obedecer. Agora então preste atenção que vamos falar agora ainda da doutrina. Há pessoas que não têm firmeza por falta de conhecimento muitas vezes, por ignorância. Ele não sabe muito bem o que a Bíblia fala a respeito de certos ensinamentos, de certas doutrinas. Então quando uma pessoa vem a ele ensinando outra doutrina, ele é levado pela ideia daquela pessoa, por aquela doutrina diferente e acaba pecando contra o Senhor, se afastando da verdadeira doutrina e até se afastando da igreja, onde aceitou a Jesus. Isso aí, às vezes, é falta de conhecimento e muitas vezes também é rebeldia. Mas vejamos aqui o que diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui está dizendo que não é para sermos como crianças. Criança não tem uma mentalidade formada, não tem juízo, ele é inconstante, não tem perseverança.
E é para nós não sermos dessa maneira, para termos uma mente firme, termos constância no que nós aprendemos na doutrina de Cristo, termos perseverança nessa doutrina, para que outras pessoas más, que vêm com más intenções para tirar do nosso coração a verdadeira doutrina e colocar uma doutrina de demônios, uma doutrina carnal, uma outra doutrina. Paulo até diz que se alguém vem nos ensinar um outro evangelho, mesmo que sejam os anjos, não é para nós aceitarmos. Temos que estarmos neste evangelho que nós aprendemos, estarmos firmes nele. Alguém pode querer vir ensinar a doutrina da reencarnação. E eles procuram pegar textos isolados da Bíblia para poder incutir na mente dos cristãos que seguem a verdadeira doutrina. Eles procuram incutir que a reencarnação é verdade. Mas se nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a doutrina de Cristo, vamos ter certeza que aquilo não é uma doutrina verdadeira, que é uma doutrina errada. E muitos cristãos têm sido levados por essas doutrinas, como disse aqui aos Efésios 4,14, como meninos que não têm firmeza ainda, onde o que alguém ensina, ele acredita, porque ele não tem base, ele não conhece a verdadeira doutrina, ele não conhece a fundo a palavra de Deus. Por isso que eu acho muito importante nós examinarmos as Escrituras, não somente lermos, ou então nos contentarmos em ouvir o pregador pregar. Você tem que abrir a tua palavra, ler junto e ainda gastar o seu tempo, gastar um tempo suficiente para examinar a palavra de Deus, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna, diz o Senhor. E muitos erram por não conhecer as Escrituras. Outros vêm com doutrina da idolatria. E se nós não estivermos firmes e sabendo o que estamos fazendo, se não conhecermos a doutrina verdadeira do Senhor, muitos podem ser levados por essa doutrina. Outros vêm ensinar a vidência, horóscopo, superstições e outras coisas mais. Mas se nós estivermos com conhecimento profundo da palavra de Deus e da doutrina, nós jamais nos iremos deixar levar por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina, aqui eu entendo que é onde o vento sopra, a pessoa vai, porque a pessoa não tem firmeza, não está edificado, então ele é leve, a mente dele é leviana. Onde o vento sopra, se soprar para o lado da reencarnação, ele vai, ele acredita. E se soprar para o lado da idolatria, ele vai para o lado da idolatria também. Então ele não tem uma firmeza, e é isso que eu queria que vocês tivessem, irmãos e irmãs, essa firmeza, tirar um tempo para estudar a palavra de Deus, porque eu acho isso maravilhoso. Quando alguém vem falar qualquer coisa, você abre a palavra de Deus e na mesma hora você tem uma resposta certa para aquela pessoa. Por quê? Porque você conhece, você tem aquela comunhão, aquela vivência com a palavra de Deus. Porque se nós não estudamos, como é que vamos conhecer? Estamos indo pelo rumo, porque alguém disse que isso é verdade, ou que o pregador pregou dessa maneira, nós cremos e não vamos examinar. Eu acho isso muito errado. Então, mesmo com esses ensinamentos aqui por esta programação, você tem que acompanhar comigo a leitura. Quando eu digo Atos 2:42, está escrito isto, você não tem que ficar só ouvindo e acreditando. Você tem que abrir comigo a tua Bíblia e examinar se realmente está dizendo daquela maneira, para que você tenha um conhecimento profundo da doutrina de Cristo e possa ter firmeza nela e saber o que você está fazendo. E para que também não fique envergonhado quando porventura vê um católico, uma outra pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, da doutrina. Então, se alguém pergunta, você tem conhecimento da profundidade, então explica, e aquilo explicando bem assim com profundidade é que vai convencer. Mas só fala assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a pessoa pergunta por quê? Então aquela pessoa que lê a Bíblia, conhece, então ela vai falar o porquê. E isso é que vai convencer a pessoa que essa é a verdadeira doutrina. É verdade. Muitas vezes nós perguntamos para alguém, por que você não faz isso? Ou chega uma pessoa descrente e tem curiosidade, às vezes por maldade está fazendo isso, e às vezes é interessada mesmo em saber a doutrina de Cristo, da palavra de Deus. Ele pergunta para você, por que a Igreja de Deus é Amor, os crentes de Deus é Amor, não fazem isso ou fazem aquilo? Você ouviu o pregador dizer,
Nós não podemos fazer isso, temos que andar dessa maneira, isso que não podemos fazer, e você não procurou na Bíblia para saber o porquê daquilo e você não tem uma resposta, mas nós temos que ter resposta dentro da palavra de Deus, porque nós temos que estar familiarizado com a palavra de Deus. Nós temos que viver constantemente com ela em nossas mãos, porque ela é a luz para o nosso caminho. E aquele que não conhece a palavra de Deus anda em trevas, ele não sabe nem porquê que ele está agindo daquela maneira. Muitas vezes nós perguntamos para uma pessoa: por que você é crente? Ele não sabe responder por que ele é crente. Ele é crente e não está sabendo por quê. Muitos dizem assim: eu sou crente porque eu estava doente, sofri uma enfermidade e eu vim aqui na Igreja de Deus e Amor e fui curado. Isso não é uma resposta. Só porque foi curado então que é crente? Essa é a base da fé que ele tem. Ele não sabe por que ele é crente. Só porque foi curado quer dizer que se não fosse curado jamais aceitaria Jesus? A cura é uma isca para trazer o pecador para a igreja. E ali ele ouve a palavra e ali ele se converte. Então isso não é resposta para um crente dar para uma outra pessoa que muitas vezes pergunta, a razão da sua fé. Você tem que saber explicar por que razão você serve a Cristo. Qual a finalidade disso? E se você não conhece a doutrina de Cristo, não conhece a palavra de Deus, você não terá resposta e ficará envergonhado, como disse a irmã Solange. Aqui vejamos que Paulo, falando a Timóteo, ele manda tomar muito cuidado com a doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Leiam conosco. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aqui Paulo estava preocupado com a doutrina. E ele dizendo a Timóteo, ele disse: tem cuidado de ti mesmo, veja como você anda, cuida da tua vida e também cuida da doutrina. Não deixe de doutrinar a igreja, porque fazendo assim, você salvará a si próprio e aqueles outros que estão te ouvindo também. Aqui Paulo está englobando a nossa salvação dentro da doutrina. Quer dizer que a nossa salvação depende da doutrina de Cristo. Conforme nós andamos na doutrina de Cristo, depende a salvação da nossa alma. E Paulo estava muito preocupado com isso. Ele se preocupava demais com a doutrina de Cristo. Ele fazia questão que todos os obreiros, discípulos dele, ensinassem às igrejas a verdadeira doutrina de Cristo. Isso é maravilhoso, porque a Igreja de Deus e Amor também tem perseverado nisso, tem se empenhado em ensinar a verdadeira doutrina, baseada na palavra de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, que é a mesma de Cristo, porque os apóstolos aprenderam com os